Voltamos, meus amores, aqui com a parte 2, tá? Nós vamos começar pintando esse olhinho. Tô usando aqui o pincel número 0421 da Condor, tá? E a cor branca. Nós vamos estar preenchendo toda essa parte. E quem acompanha aqui o canal sabe que eu vou pintando os dois olhinhos de uma vez, tá? Então, preenchi um lado, já preencho o outro. Esse olhinho foi aquele que deu uma manchadinha, né? Na hora de preencher o rosto. Mas a gente vai cobrindo isso agora, pintando o olhinho. Eu aqui tô usando um pincelzinho pequeno, mas se você, né, tiver como usar o número 2, quiser usar, tá? Fica a critério seu. Venho com a esquinha do cinza lunar, eu vou dando uma sombreadinha no cantinho e nessa parte de cima, tá? É pouquinha tinta mesmo, tá? Porque o cinza lunar no branco, ele aparece bastante, então é só pra dar uma aprofundada ali, pra não ficar esse olho chapado que fica quando não coloca sombra. Ó, feito isso, eu vou vir com o siena natural, tá? Vou vir com o siena natural e nós vamos, ó, colocar aqui nesse olhinho. Eu optei por fazer um olho mais castanho, né? Faz tempo que a gente não trabalha com essa tonalidade aqui no canal. E deixei um pouco o azul e o verde. Mas, ó, venho com o siena natural. E vou colocar mais nessa parte de baixo, ó, do olhinho. Essa parte bem em cima eu deixo pra estar colocando o marrom, ó. Contorna ali bonitinho. Tava um barulho terrível, meu povo. Tinha hora que eu levava até susto e puxava o pincel, mas deu certo. Ó, vim com o marrom agora, nesse pedacinho que eu deixei ali em cima, tá? Pra ficar bem mais escuro mesmo. Eu vou sombreando essa parte de cima e já preenchendo a parte que eu deixei sem tinta com o marrom. Sempre tirando, né, a marcação. Fica evidente uma cor e outra, mas não fica, né, somente aquele risco ali no marrom em cima do siena. E vou repetir o processo, o mesmo processo no outro olhinho, tá? Sempre vou pintando assim, os dois juntos. Coloco uma cor em um e já coloco no outro, tá? Aí estava fazendo um barulho, acho que com Maquita, não sei, gente, eu tava ficando nervosa. Porque acostumada a já ir gravando e falando, né? Tinha hora que eu esquecia que eu ia estar editando depois, narrando. Mas deu certo. Consegui tirar a tempo, né? A tinta aqui passou. Aí venho com o marrom, fazendo o mesmo processo, ó. Deixei bem no cantinho, na parte de cima, né? Sem preencher com siena. E vim preenchendo com o marrom e já puxando, né? Pra cima do siena, em movimentos circulares, pra poder mesclar uma corzinha na outra, tá? Olha que coisa linda. Vai ficar bem bonitinho esse olhinho, gente. Bem bonitinho. Vou vir, ó, com um pouco do rústico, tá? Vou vir com um pouco do rústico nessa parte de cima, porque eu quero ele bem escuro mesmo, tá? Então, coloquei um pouquinho do rústico ali. Pode ser o terra queimada, tá? O jacarandá, uma cor mais escura que você tem aí do que o marrom. Vou passando e tirando a marcaçãozinha, ó, deixando bem suave. E fica essa coisa mais linda aí, meu povo. Peguei, ó, tinta de um cantinho do pincel e fiz esse contorno, tá? Pelo meu olhinho. Fiz isso nos dois olhinhos. Olha, deu um volume a mais, né? Olha pra você ver a diferença de um e outro. Então, faço esse contornozinho com tinta, um pouquinho de tinta, tá? Só de um lado do pincel. E aí, depois dessa parte, eu já passei com o preto. Eu tinha que ter feito o branco, a luz do branco primeiro, tá? Aí depois que eu fiz a bolinha preta foi que eu lembrei e acabei fazendo o branco. Mas, dá só uma olhadinha que eu vou mostrar pra vocês. Vim aí com o preto, ó, já fui fazendo, né? Tentando deixar as duas, né, bem próximas. Lembrando que esse olhinho da nossa esquerda aí do vídeo, ele é um pouquinho maior do que o do lado direito, tá? Porque o rostinho dela, como eu disse pra vocês, não está de frente, está meio inclinadinho.
Então, essa parte que fica viradinha pra frente, né, acaba ficando maiorzinha mesmo. Vocês viram ali que eu limpei o pincel do preto, né, no tecido e vim com a sujeirinha passando nessa parte de cima pra dar mais uma escurecida ali, uma sombra, né, da pálpebra dela, dos cílios. Então, fiz essa sujeirinha ali com o preto em cima do rústico, tá bom? Aí foi nessa parte que eu lembrei que tava faltando alguma coisa e era o branco, tá? O branco a gente faz antes de colocar essa bolinha preta, né? Aquele risquinho que eu faço ali assim, ó, o brilho, né, do olhinho. Aí eu fiz depois com todo cuidado para não pegar no preto e deu certo, tá bom? Mas se você tem dificuldade de fazer assim, você faz antes de colocar o preto, tá? Vou esfumando, né? Que é pra mesclar uma tinta na outra, ó. E fica essa coisa mais linda, mamãe. Ficou lindo, gente. Já vem ali, ó, com o pincel zero. Eu vou pintar o dentinho dela de branco, tá? Venho com o coral. Nós vamos estar pintando a boquinha dela. O coral eu não chego, tá vendo? Nos cantinhos, na beiradinha não, porque eu vou vir com o vermelho tomate fazendo essa parte. Ele fica mais no centro mesmo dos lábios dela. Ó, venho com o vermelho tomate ali no cantinho, ó. Já vou esfumando ali, misturando uma corzinha com a outra. Venho com a tinta e vou descendo, ó, contornando toda a boquinha dela, tá? Eu faço isso no cantinho, nos dois cantinhos, ó. Vou contornando, deixando bem bonitinho. Isso vai dar um volume, né, da nossa boquinha, nos lábios dela. Olha que lindo, gente. Passa um pouquinho ali em cima também, ó. Deixa o coral mais no meio, né, na parte central. Vou vir com um pouquinho do vermelho profundo no cantinho, tá? E coloco um pouquinho do vermelho profundo, porque esse cantinho ele fica, né, por baixo dos lábios superiores ali e faz, né, uma cavidade, uma sombra. Então, coloco um pouquinho ali embaixo no centro, tá? Somente para marcar mais esses cantinhos. Aí já venho aqui na parte de cima e vou repetir o processo, tá? Já começa ali com o coral, né? Essa parte de baixo eu passo bem o coral e na parte de cima eu deixo mais para passar o vermelho, tá? Que a gente faz o contorno dos lábios dela com o vermelho tomate. Feito isso, ó, já venho ali com o vermelho, né? Contornando, desenhando bonitinho ali os lábios dela para ficar bonitinho. Tô fazendo isso com o pincel número 0,421 da Condo. Se ainda assim esse pincel for grande para você, você pode estar usando um filete, tá? Para estar trabalhando aí os lábios dela também. Olha que linda. Para dar uma luz aqui, eu vou usar um pouquinho do branco, tá? Vou usar um pouquinho do branco. O vermelho profundo, gente, eu coloquei muito pouquinho ali no centro da boquinha dela, mas, sabe, bem pouquinho mesmo. Quase que não apareceu. Retoquei ali na parte de baixo, né? Porque quando a gente vem com o coral na parte de cima, pode ser que passe um pouquinho. Eu fui dar uma arrumadinha ali e já venho colocando a nossa luz ali com o branco. E olha o volume que a gente vai dando. Quando vai colocando o branco, vou colocando batidinhas, né? O branco, depois que seca, ele dá uma sumida, dá uma apagadinha. Nossa boquinha está pronta, só vim ali com o filete e o vermelho tomate, né? Dando um contorno. Dei uma arrumadinha ali no dente, porque passou um pouquinho do vermelho no dente.
Com minha boca finalizada, a gente vai voltar agora para o nosso cabelo, né? Observe que o meu cabelo aí, ele tem vários risquinhos, mas eu vou me direcionando pela bordinha, né, que faz essas ondinhas. Então, eu preencho tudo isso ali, depois eu venho com o azul Caribe, dando a luz, tá? Preencho com cuidado. Eu tô usando aí o pincel de número 8, tá? Que é um pincelzinho maior, né? E vou preenchendo. Olha só, cabelinho preenchido, tá? Seguindo sempre, ó, os risquinhos, fica esses risquinhos pra fora, né? Essas ondinhas pra fora, e é por ali que eu vou me guiando pra estar colocando, pra estar trabalhando com o azul. Vou dando essa desbotada, né, com o azul, porque depois fica mais fácil pra mim vir colocando o brilho, né? Aqueles fiozinhos do cabelo. Ó, feito isso, né? Desbotei esse ladinho, como está no projeto. E agora eu vou começar nessa parte de cima do cabelinho. Vou pegar esse pedacinho que tá mais escondidinho ali atrás, né? Com o pincel número 8, vou preenchendo. Já fui desbotando com o azul. E depois, ó, eu peguei, fui pegando as partes que vai de trás pra frente, peguei esse pedacinho, né, que fica próximo à nossa flor, tem que ter cuidado aí, contornar bonitinha a florzinha. E fui preenchendo as mechinhas.
Venho com o azul, desbotando, seguindo, tá? Como está o risco lá do projeto, seguindo o penteado do cabelo dela. Não são traços retos, eles fazem curvas, né? Depois que eu preenchi tudo, eu venho com o azul Caribe, né? Seguindo ali o traço do cabelo e venho desbotando essa parte. Agora, vamos pintar essa parte da franja dela, que é essa parte da frente do cabelinho. Vou preenchendo aqui por baixo de preto e vou pegando mechinha por mechinha, seguindo, pegando sempre a parte de trás primeiro, né? Pode preencher tudo também, depois só vir com azul, né, desbotando. Aqui eu preenchi por mechinhas mesmo. Tô usando o pincel número 8. Pode ser o 10, é uma parte assim grande, né, do cabelo dela, então pode ser o número 10, tá? Eu tô usando o 8 aqui.
Ó, vou deixar essa parte do cabelo assim. Vou pegar um pincel número 4 e vou fazer esse pedacinho da nossa franja, tá? Com o preto, eu vou preenchendo, contornando aqui a minha florzinha. Eu peguei o 4, mas aí você, né, vai de acordo com o que vai ficar melhor aí pra você. Aqui a referência do meu é a 421 da Condor, tá? Preenchi aqui, ó. Já venho com o azul Caribe, tinta de um lado do pincel, né? E vou desbotando aqui esse preto, pra ficar marcadinho aqui a minha trança, né? O meu penteado. E depois a gente vem com ele seco, né? Fazendo os fiozinhos com o azul Caribe ou o azul bebê, tá? Já pego a outra mechinha, né? O outro gominho aqui da minha trança. Vou contornando bem a minha flor e preenchendo o restante com o preto. Vou repetir o processo com azul, seguindo, né, o meu penteado. Ó, dei essa desgastada, né? Venho com o preto e vou fazer esse pedacinho que fica próximo à minha flor. Você vai ver ele aí no seu projeto, tá? Vou fazendo só com o preto, porque uma parte fica mais escurinha, né? Então, eu não vou colocar o azul. Ó, preenchido o nosso cabelinho. Vou esperar ele secar, né? Pra gente vir trabalhar os fiozinhos. Aproveitei que eu estava com o pincel número 4 e vim fazer essa pontinha, né, que eu deixei aqui pra fazer com o pincel menor. E eu vim fazendo com o 4. Pode ser um filete, tá? Um 00, um zerinho. Eu fiz aqui com o 4, depois se eu ver que a necessidade eu troco novamente e faço com o filete. Agora a gente vai pintar a nossa flor. A minha flor, meus amores, eu tô usando o pincel número 4, tá? Eu vou preenchendo aqui, ó, com o coral, tá? Mais próximo ao miolo e até deixando essa partezinha mais na beiradinha sem preencher. Ó, trabalhei com o coral. Eu vou vir, ó, com... Deixa eu ver que cor. Com o branco, que eu achei que ia colocar embaixo primeiro. Com o branco e vou vir da ponta pra baixo, mesclando bem as duas cores. Minha tinta aqui tava um ó, mas depois eu dei uma diluída nela, o que facilitou pra mim, tá? Vocês podem ver que ela tá bem grosseira. Tinta branca, ela tem isso, né? Ela fica assim mesmo, tem que estar diluindo sempre. Agora eu venho com um pouquinho do vermelho profundo, ó, próximo ao miolo. Como essa pétala está por baixo das outras duas, eu coloco nos cantinhos também um pouquinho ali do meu vermelho profundo, tá? E vou repetindo esse mesmo processo nas outras pétalas. Vou vindo com o coral, né? Deixando a beiradinha da pétala sem preencher. Vou preenchendo bem minha trama. E venho, ó, com o vermelho profundo, né? Próximo ao miolo e por baixo da outra pétala, tá? Onde faz a nossa sombra, né? Eu coloco um pouquinho do vermelho profundo. Aí, venho com o branco. Nesse cantinho, eu coloco porque ela está por cima dessa que eu já pintei. E vou puxando, ó, com o branco da pontinha pra dentro, tá? Seguindo ali o risquinho do projeto. Sempre vou deixando essas 3 marcaçãozinhas com o branco. E o branco assim, depois ele seca, né? Aí a gente tem que vir e retocar.
E eu faço isso depois que ela seca, eu venho retocando toda essa parte branca da nossa florzinha. Fiz mais uma pétala. Aqui eu dei uma adiantada, tá? Repetindo o processo, preencho com coral, venho com um vermelho profundo, marcando a sombra, e o branco nas pontas. Peguei essa outra pétala que ela tá dobrada, a pontinha, então eu vim preenchendo a parte central, a parte do meio, né? Até na dobra, ó, até na dobrinha. Deixei as beiradinhas sem preencher, porque eu vou colocar o branco ali. É uma pétala que está por cima, né, das outras duas, então as duas laterais dela vai ficar com branco. Aí com o vermelho profundo eu coloco um pouquinho próximo ao miolinho e também na parte de baixo ali da nossa dobrinha eu coloco também o vermelho profundo, né? Como ela dobra, faz essa sombra aí em cima do corpinho da pétala. Ó, feito a minha sombra, vou vir aqui com um pouquinho do coral, colocando por baixo, né, daqui da minha dobrinha. Aí, vem com o branco, ó, nas beiradinhas da minha pétala, né, dos dois lados, coloco um pouquinho do branco e vou dando uma esfumadinha, né, tirando a marcaçãozinha que vai ficando, pra ficar bem naturalzinho. Na dobrinha, eu já coloco ali o branco. Aí, a minha tinta, ela já estava mais fluida, né, já tinha dado uma diluidinha nela, então ela tava correndo bem aí. Venho com amarelo gema, tá? O mesmo pincel número 4, amarelo gema no meu olhinho. Pode ser o amarelo ouro, tá? Pode ser o amarelo ouro também. A tonalidade deles, a diferença é bem pouco. O amarelo gema, ele é um pouquinho mais forte, mais escuro, né? Depois que eu trabalhei com o amarelo gema, eu venho com o siena natural nessa parte de baixo, vou marcando um sombreado, levando a sujeirinha para a parte de cima. Depois disso, eu venho com um pouquinho do marrom por cima do meu siena, reforçando ali, né, a profundidade do nosso miolinho. Olha que coisa linda, gente, que vai ficando. Vou vir com o rústico, com o mesmo pincel número 4, eu vou dando batidinhas, vou contornando e dando batidinhas com o rústico, pode ser o sépia também, tá? Pode ser o sépia, mas eu vim fazendo com o rústico, com a tonalidade mais escura, né, do que o marrom. E fui batendo, ó. Aonde eu coloquei o marrom, vocês podem ver que eu coloco um pouquinho mais, né? Pra nossa flor ficar um pouquinho inclinadinha. E na parte de cima um pouquinho do branco, trazendo aquela luz, aquela iluminação ali pro nosso miolinho. Nossa pintura, gente, está, né, completinha. O que que eu vou fazer agora? A gente vai começar a retocar cabelo, cílios, boca, estampar a blusinha. Tô passando um pouquinho mais do vermelho profundo aqui nas sombras, né, reforçando mais, com cuidado porque eu já coloquei o branco. Aí vou colocando. Agora a gente vai começar os detalhes, né, da nossa roupa, finalizando a nossa boneca. Eu tenho aqui um stencil, eu não tenho a numeração dele aqui, ó. É LSP 111, tá? LSP 111. Eu comprei, gente, esse stencil com a Suelma Andrade, tá? Então, vem assim. Eu vou usar uns pedacinhos desses coraçõezinhos, ó. Ele é um casalzinho, I love you. E tem uns coraçãozinhos, eu vou estar usando eles pra poder fazer um detalhezinho aqui na minha bonequinha,
tá? Dos dois ladinhos. Aí, tu pode estampar com um poazinho, com um coraçãozinho, estrelinhas, o que você tiver aí, tá? Quiser fazer com a ponta do pincel, tá? Você vai fazendo bolinhas. Eu vou pegar o vermelho tomate e o pincel Condo 462, tá? Pego aqui minha tinta, ó. Aperto aqui no meu pratinho, que é pra entrar bem na trama do meu pincel, tá? Ó. E vou vir dando, ó, umas batidinhas. Olha, vou fazer também do outro lado, tá? Vou posicionar aqui bonitinho. Posicionei, vou pegar minha tinta, né? Apertar ali no pratinho e vem repetindo o mesmo processo. Vou dando batidinhas, depois das batidinhas eu volto com movimentos, né? Circulares, ó. Pra fixar bem aqui essa corzinha. E olha que lindo que fica, gente. Fica um simples bem bonitinho, né? Vou retocar aqui, ó, o coral, tá? Que já deu uma secadinha e ele meio que sumiu aqui. Gente, como eu disse pra vocês, tá? Vocês podem estar usando no lugar do coral vermelho vivo, tá? Pra dar dando a luz aí no vermelho tomate. O laranja também, tá? Vai ficar legal. Pode ser o branco, né? Só que o branco ele vai deixar mais rosa esse vermelho. Não era muito a minha intenção nesse projeto, né? Queria vermelho mesmo, então optei pelo coral, tá? Mas pode ser laranja, vermelho vivo, tá? E querendo ou não, você vai ter que retocar depois que seca, tá? Porque ele acaba sumindo, se perdendo um pouquinho. E é isso que eu tô fazendo, retocando o coral, né? No mesmo lugar que eu coloquei, tô repetindo o processo. Coloca, sobe pra cima, desce pra baixo e dá aquela esfumadinha, né? Pra misturar uma tinta na outra. Eu gostei, gente, eu gostei muito do resultado dessa combinação, né, de cores, eu achei que ficou bem legal, gostei muito. Eu quero estar trazendo umas cores diferentes, assim, pra vocês, tá? Isso aqui, gente, é inspiração, tá? De pintura de meninas que postam, tá? Que me marcam. Vou me inspirando nos trabalhinhos delas, tá? A Clésia tá arrasando na pintura, gente. Me inspirei muito no trabalhinho dela nessa daqui. Vou vir com o meu filete, tá bom? Esse é o da TIG 308, número 0, tá? Ele é um filete, assim, com as cerdas mais grossinhas e é ótimo pra fazer esses acabamentos. Venho aqui com a minha tinta branca, né? Dei uma amolecidinha nela, que tava bem grosseira. E vou fazendo o contorno desse babado, gente. Só o contornozinho, fica bem delicadinho, bem bonitinho, tá? Se quiser fazer a rendinha, vai ficar legal também, né? Vai ficar bem bonitinho, mas a rendinha eu vou fazer apenas na parte de cima. Aqui é só mais o contorno mesmo, que eu achei que ficou delicado, ficou bem bacana, tá? Tô fazendo com branco, pode ser com dourado, pode ser com preto, né? Aí você vai trabalhar de acordo com as cores que você vai escolher para sua boneca, para sua saia, porque nós vamos estar fazendo, gente, todas as saias, tá? Das bonequinhas que a gente pinta aqui. E como eu sempre digo, né? Não é porque eu fiz uma saia e coloquei nessa boneca que você tem que fazer essa saia só para essa boneca. Você pode fazer a saia para qualquer outro tipo de boneca, tá? Que vai ficar legal, tá bom? Para não deixar meus panos aqui parados, eu aproveito e já faço a saia usando elas. Então, alguma eu já faço inspirada nela, né? Essa daqui mesmo vai usar a sainha que eu fiz para o Dia das Mães. Tem essas tonalidades de cores, vai ficar legal.
Ó, feito esse contorno, tá? Por todo o nosso babadinho, eu vou vir na parte de cima, também vou fazer esse contorno na parte de cima, tá? E vou fazer a rendinha também. Então, ó, com a mão, né, bem devagarzinho, a gente vai fazendo, puxando essa linha reta entre a blusinha e o corpinho dela. Normalmente fica aquela emenda ali, né, de tintas. E às vezes fica um espacinho, né, falhado. Então, esse detalhezinho ajuda a esconder também, tá? Vou e faço esse contornozinho na parte de baixo e na parte de cima aí. Olha como fica delicadinho, gente. Só assim já tá bem bonitinho, né? Tá bem fofinha a blusinha dela. Mas aí eu resolvi estampar também, então vai ficar mais linda ainda. Olha, a minha rendinha eu fiz apenas nessa parte de cima, tá? Mais larguinha e baixinha, eu achei que ficou bem delicadinho, bem bonitinha. Mas aí você trabalha de acordo com o que você, né, tem aí de ideia, que vai ficar legal. Depois que eu terminei minha rendinha, eu peguei a pontinha do meu pincel e vim fazendo, ó, essas bolinhas pequenininhas, né, estampando a minha blusinha. Fui fazendo aleatórias e acabou que se encaixando elas ali. Ficou legal, gostei. Aí tu vai estampando, tá? Pode ser coraçãozinho, estrelinha. Se não quiser estampar, fica a critério também. Use a imaginação, a criatividade de vocês para estar decorando aí suas bonequinhas, tá? Olha que lindo que fica. Perfeito, gente. Aí eu vim e coloquei um pouquinho dessas bolinhas também aqui na minha estampa, né? Onde a gente subiu os coraçõezinhos. Uma lá, outra cá, meia perdida no branco. Que lindo, né? Ficou muito bonitinho, gente. Vou retocar um pouquinho aqui do meu dentinho, né? Tava manchadinho ainda. Retoquei o brilhozinho aqui da boca dela. Vou dando umas batidinhas para estar espalhando essa tinta. E já vim retocando a minha flor. Parece que não, tá, gente? Mas já tinha secado. Porque eu fui fazer outras coisinhas, né? Arrumar o menino pra ir pra escola. Então, deu tempo de secar essa parte. Aí, eu vim retocando o branco da minha flor, né? Dando um volume a mais, esse brilho que fica bem bonito. E é bom, né, fazer esses retoques com a tinta mais diluída, que ela vai espalhar mais, não vai ficar raspando, né? Eu sei que vocês vão perguntar, gente, a minha tinta aqui, eu diluí ela com um pouquinho do aquarela, tá? Aquarela Silk, mas você pode estar diluindo com soro, né? Soro fisiológico. Só não recomendo colocar água, gente, principalmente se for no potinho, tá? Água no potinho nem pensar. A não ser que você tenha aí um reservatóriozinho, né? Um pires, um pratinho que você vai diluir essa tinta para uso do momento, aí sim você pode estar usando água. Mas dentro do potinho eu não recomendo usar água não, tá?
Depois que eu retoquei minha florzinha, eu vim com Castelo E508-000, tá? Um filete bem fininho. E vou estar trabalhando aqui, ó, os cílios dela, tá? Com a tinta preta também diluída, é importante que ela esteja diluída. Não a ponto de você passar no tecido e ela espalhar, tá? Tem que ser só pra facilitar mesmo na hora de passar o pincel, tá? A que eu fiz até aqui, gente, lembrei que eu queria fazer uma sombra nela e não tinha feito. Aí eu peguei o vinho, um pouquinho do vinho, um pincel pequeno, pincel número 2, 0 aí que eu usei, se não me engano, número 0, tá? Tirei o excesso no pratinho e vim fazendo essa sombra aí bem suave, tá? E você usa a cor que você quiser, rosa, azul, né? Aqui eu fui fazendo bem suave mesmo, mas faz toda a diferença na pintura, tá? Uma sombrazinha aqui. Por isso eu parei ali o processo de fazer os cílios, né? Fui fazer a sombra primeiro, fiz os dois lados, com um pouquinho do vinho. Olha só como que ficou. E agora eu volto novamente com o pincel zerinho, né? Com a tinta preta, a gente vai trabalhar agora o restante, ó. Na parte de cima e vou contornando, gente. Tem que ser devagarzinho, tá? Pra quem tá iniciando agora, vai devagarzinho, com a mão leve, tá? Não precisa apertar o pincel, senão não vai sair nada, vai borrar tudo. Ó, vai saindo de fininho, tá? Eu ainda acho esse pincel 000 ele bem fininho. Eu gosto de usar bastante o 0. Só que o meu 0 já tá com as cerdas abertas, então hoje eu optei por usar esse menorzinho. E vou fazendo aqui ó, os meus cílios, né? Uma coisa que eu ainda sofro bastante é pra fazer os cílios, tá? Mas eu vou fazendo aqui os meus estão saindo bem fininhos. Isso me incomodou um pouco, porque eu tô acostumada a fazer aqueles cílios mais grossos, né? Aí depois eu ainda voltei retocando um pouquinho, mas aí eu vi que já ia começar a estragar, parei. Ó, na parte de baixo, né, eu faço 3 ou 4 bem fininhos também, pequenininhos. Olha aí eu retocando os meus cílios, eu vejo que não vai dar certo, eu paro. Paro, gente, porque tá bonitinho assim, né, bem fininho, tá bonitinho. E vou repetindo esse processo do outro lado também, tá? Contornando todo o olhinho, fazendo os cílios. Prontinho meus cílios, agora a gente vai desenhar a nossa sobrancelha, tá?
No projeto, ele veio um risquinho já prontinho, gente. A sobrancelha do projeto está uma graça. O que que aconteceu? Eu risquei a minha sobrancelha aqui, só que na hora de passar a tonalidade da pele dela, para ser uma cor mais escura, acabou cobrindo, tá? Então, foi meio que por rumo mesmo, seguindo a linha que eu já tinha feito ali do narizinho, deixando a pontinha um pouquinho mais grossa, né? Mas a sobrancelha em si ainda ficou fina. Eu gostei do resultado e fui tentar fazer do outro lado, né? Essa que é a questão, povo. Pegar de um lado para fazer do outro lado, é aí que a gente erra, né? A princípio, eu fui deixando essa sobrancelha o mesmo tamanho da outra, mas aí que eu reparei, né? Que esse lado do rosto dela é maior, justamente pela posição do rosto. Aí eu aumentei essa sobrancelha um pouquinho depois. Fiz aqui a minha sobrancelha. Peguei o Condo 462, número 0, tá? E o Rosa Chá, aqui o vídeo deu uma puladinha, mas, ó, vim passando, tá? Um pouquinho do Rosa Chá na bochechinha dela, né? O nosso blush, dando uma corzinha aqui no rostinho, ficando bonitinho. Eu sempre faço isso, gente, passo um pouquinho ali na testinha dela, no narizinho, mas nem pega, né? Porque eu já tirei todo o excesso de tinta na bochecha dela, mas dizendo eu que tô passando alguma coisa, né? Vou vindo, ó, com os tracinhos bem finos, com branco. E agora a gente vai trazer o brilho aqui nos olhos dela, tá? Vou fazendo esses tracinhos dos dois olhinhos. Eu vi que esse ficou um pouquinho mais forte do que o outro, depois eu volto no outro e passo um pouquinho mais. Olha só. Depois que eu fiz isso, eu vou estar fazendo uma meia-lua na parte de cima, tá? Um tracinho, né, meio arredondado, ele não é um tracinho reto. Faço isso dos dois ladinhos. E com a ponta, né, do pincel, eu faço uma bolinha no olhinho. Procurando deixar sempre com a mesma direção, né? Faço uma bolinha menor com a pontinha do pincel, ó. E olha que lindo, gente. Aos pouquinhos, nossa boneca vai tomando uma forma totalmente diferente, né? Aproveitei que eu estava com a tinta branca aqui diluída, fui fazer um colarzinho dela, trabalhando com meia-luas intercaladas, ó. Pode ser bolinhas, tá? Aí fica a critério seu, fazer ou não fazer, tá? O meu eu fiz, eu fui unindo essas meia-luazinhas com pincel alfinete, né? Que é o 000 da Castelo. Mas aí você pode estar usando o filetezinho que você tiver aí na sua casa, tá? E esse colarzinho, meus amores, depois que eu finalizo ele, que ele seca, eu venho e retoco, tá? Eu dou uma retocadinha nele depois, porque a tinta branca, ela acaba que dá uma apagadinha, né?
Então, sempre faço isso quando é com tinta branca, eu sempre dou uma retocadinha. E olha que lindinho que ficou. Vamos agora trabalhar o nosso cabelo, pincel número 4. Vou trabalhar com azul caribe, tá? Lembra que a gente foi desbotando, né, o nosso cabelinho? Agora eu venho com tinta de um lado do pincel e a gente vai estar trabalhando, ó, o brilho, né, do nosso cabelo. Sempre deixando mais no meio e nas pontas daquela afinada, para ir sumindo, né, no meio do cabelo. Seguindo sempre as ondinhas, o cabelo dela é ondulado, então a gente vai seguindo o movimento. Não são traços retos, né? Eles fazem uma curva, tá? É isso que vai dando o movimento aqui do nosso cabelo. Fiz a primeira mechinha, já venho para a próxima, né? E olha que lindo, gente, que vai ficando. E assim a gente vai trabalhando, né? Mechinhas por mechinhas. Eu aqui tô fazendo com o pincel número 4, tá? Mas aí fica a critério de vocês. Tem umas meninas que faz com filete, né? Fica bom também. Eu não me adaptei em fazer esse acabamento no cabelo com filete. Não consegui, tá? Por isso eu achei mais fácil fazer com o pincel mesmo. Número 4, dependendo do cabelo, número 6, né? Aqui eu tô trabalhando com 4, porque é um espaço pequeno, né? Então, a gente tá trabalhando com 4. Vamos para essa pontinha, né? Seguindo o mesmo processo. Vou trazendo a minha luz pra ponta. E próximo ao corpinho dela eu não levo tanto, né? Porque é uma parte assim mais escura, de sombra. Então, eu levo só a sujeirinha mesmo do pincel. E deixo a minha luz mais ali na barriguinha, né? Na curvinha da nossa mecha, tá? Olha só, prontinho. Ficou lindo, né? Com o pincel número 4, minha tinta preta, eu vou fazendo olha, esses fiozinhos soltos, né? Pra dar uma bagunçadinha no meu cabelo, não ficar aquela coisa muito retinha, né? A gente acaba fazendo os fiozinhos separados, soltos. Eu acho que dá todo o charme, né, do nosso cabelinho, esse movimento do cabelinho.
Já passo para outra mechinha, seguindo o mesmo processo, tá? O azul caribe mais nas voltinhas, né, do cabelo. E vai sumindo com a tinta na ponta, né? Peguei aqui no cantinho, ó, ele faz uma curva. E próximo ao rostinho dela eu vou deixando mais escuro. Aproveitando o pincel número 4, eu vou repetir o processo, ó, nessa parte da trança do meu cabelo, puxando, né, esses fiozinhos dos dois lados. Nessa parte de cima aqui do cabelo dela, gente, eu continuei com o pincel número 4. O que eu recomendo que nessa parte de cima, você trabalhe com um pincel maior, tá? Se você fez a parte de baixo, a trancinha com o 4, pega o número 6 ou o número 8 para fazer essa parte de cima que é maior, né? Porque o pincel maior, ele vai pegar mais tinta, então você vai conseguir pegar toda uma linha reta, né? No caso ali. E a minha tinha que estar desmanchando toda hora. Pegava do meio pro fim e do meio pro início. Então, né, acabava que não ficava tão bonitinho como eu queria que ficasse, tá? Mas fica o resultado bom também.
com o pincel número 4, né? Pego um pouquinho de tinta de um lado do pincel e vou puxando, meus amores, uns fiozinhos, né? Aleatórios, soltos, próximo do cabelo dela, pra dar essa bagunçadinha, não ficar essa coisa muito retinha, né? Eu faço uns fiozinhos aqui na testinha dela, seguindo o penteado, né? E olha que linda, gente. Nossa bonequinha está praticamente pronta. Eu vou passando um pouquinho aqui do preto para realçar algumas coisinhas, mas olha o luxo que ela ficou. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, tá? Compartilhe o vídeo, não esqueça de conferir a descrição do vídeo que tem links importantes aí para vocês. E até nossa próxima videoaula, que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Tchau!